Olá, mulheres! Aqui quem fala é a Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Vamos para mais um áudio do livro O Despertar da Leoa, da Lisa Beveri. Hoje nós estamos então no áudio 17, continuando a nossa leitura tão maravilhosa. Vamos lá? Em uma busca pelo propósito divino. Ouça este convite desesperado de uma das líderes do pensamento divino feminino, Mariane, em seu livro O Valor da Mulher. Quando digo vá falar com Maria, quero dizer vá falar com Maria. Tipo, vá a uma igreja, acenda uma vela, sente-se em um banco e leve isso muito a sério. Diga a ela: Maria, eu gostaria de saber quem sou eu como esposa ou namorada ou mãe ou filha. Eu gostaria de ser mulher que sou capaz de ser. Gostaria de ter a sua pureza e clareza e o seu nível de iluminação, que a essência da minha feminilidade se torne mais radiante que o meu exterior. Não é errado orar e pedir para ser a mulher que você é capaz de ser. A questão é a quem ela sugere que dirijamos as nossas orações. Em seguida, ela levou em consideração aquelas que estavam desconfortáveis com o catolicismo. Se você não se sente confortável com Maria, tudo bem, encontre uma deusa grega ou um avatar indiana com quem você possa se identificar, ou qualquer símbolo da divindade feminina e inicie um relacionamento com ela. Um relacionamento com ela? Imediatamente depois dessa sugestão, ela declara o motivo da sua ira. O mundo como está tem pouca utilidade para sua feminilidade. Você é considerada um sexo frágil e é tratada como objeto sexual. Você é completamente dispensável, exceto para gerar filhos. Sua juventude é a medida do seu valor, e a sua idade é a medida do seu pouco valor. Não busque no mundo o seu sustento ou a sua identidade como mulher, porque você não encontrará ali. O mundo despreza você. Deus a ama afetuosamente. Fico muito grata por ela terminar com a verdade de que Deus a ama afetuosamente. Mas não há como deixar de entender a sua dor. Ela anseia por uma verdadeira conexão feminina com o divino. Ela chega ao ponto de sugerir uma deusa grega, esperando que, apelando para uma imagem da beleza e do poder divino e duradouro, ela reencontre o que está faltando tão desesperadamente em nossas próprias conexões. Oro para que ela encontre a verdade que procura. Como uma ex-católica, eu entendo a sugestão dela. Não estou defendendo a adoração a Maria em qualquer nível, mas quando os protestantes tiraram Maria do seu lugar de divindade, o que ela realmente não é, ele afetivamente a removeu como exemplo para as mulheres. Maria não é uma deusa, mas ela era uma mulher de Deus. Ela não é uma estátua diante da qual devemos acender velas como promessas, mas ela foi uma mulher cujo exemplo ilumina o nosso caminho. Ela prenunciou o que estava por vir, filhas que seriam parceiras de Deus e revelariam Jesus. Eu disse Jesus? Um pouco interessante. Pesquisei as páginas de O Valor da Mulher e não encontrei quase nenhuma menção a Jesus, o filho de Maria. Como Maria pode ser válida sem Jesus? Então, qual é o verdadeiro convite aqui? Esse convite não tem a ver com Maria, Atena ou Afrodite. Tem a ver com adorar um espírito que não tem nome e é fabricado por nós mesmas. As autoras do divino feminino falavam de Deus e deusas, religião e homens, mas raramente do belo Salvador, o Filho de Deus, Jesus, o Cristo. Elas falaram sobre rainhas, feiticeiras e até tartarugas maternais, mas nada do Filho que ressuscitou dos mortos. Por que as mães evitariam a revelação do Filho? As palavras dessas mulheres dançaram ao redor de Jesus, até pegaram suas palavras emprestado, mas deixaram de mencionar o seu nome. No entanto, isso não é de admirar. Se eu posso me elevar até o divino, por que eu precisaria de um Salvador? A posição de deusa não é simplesmente uma posição de poder, ela pede adoração. Mas não devemos adorar o homem, a mulher ou a criação. Devemos adorar a Deus somente. Não haveria necessidade de criar uma divindade feminina que acrescente valor às mulheres se a igreja pregasse a verdade e a intenção original de Deus. O Deus do céu e da terra, o Senhor Altíssimo, declarou abertamente o valor das mulheres em seu plano redentor. Deus gerou o seu filho sem a semente do homem. José foi encarregado de proteger Maria e a criança santa que ela carregava. O Espírito de Deus despertou a vida no ventre virgem de uma garota hebreia jovem e ligeiramente assustada. Ela não estava cantando mantras, nem se intitulando deusa. Maria estava disposta e até duvidando se era capaz. Que possamos ecoar suas palavras e fazê-las nossas.
Faça-se conosco, Pai Celestial, de acordo com as tuas promessas. Cremos que o que tu disseste que farias, tu farás. Levanta os oprimidos da terra e revela o teu Filho através das nossas vidas. Nossa busca por um propósito divino não será encontrada ao nos elevarmos acima dos homens na tentativa de entender a nossa deusa interior. Os homens não encontraram a verdadeira força ou liberdade dominando as mulheres, e as mulheres não são eficazes quando permitem que a sua força seja usurpada por doutrinas excessivas. Ambos os gêneros são aliados e guardiões, não inimigos e deuses. O desejo de ser adorado é um teste para cada um de nós. É o mesmo teste no qual Lúcifer fracassou. O desejo de poder não é mau. Cada um de nós, homens e mulheres, somos mordomos de uma melodia de fé, de poder e de influência. Entretanto, os humanos não foram criados para o poder absoluto. Este é um plano ou um papel difícil demais para os anjos liderarem. Nem mesmo Jesus, o próprio Filho de Deus, ousou usurpar a igualdade com Deus. Na carta de Paulo aos Coríntios, somos encarregados de não seguir essa busca doentia pelo poder. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição de modo algum. Quando a sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso, permaneceu humano, foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e o honrou muito além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles há muito mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem, por meio do louvor, que Ele é o Senhor de todos, para a glória e honra de Deus Pai. Filipenses 2:5. Nosso mundo precisa de servos. Não posso imaginar o meu Jesus, que se inclinou para se levantar a todos, sendo tão exigente quanto alguns de nós somos. Infelizmente, temo que tenhamos representado mal o nosso rei. Por que outra razão os líderes mundiais que lutam pela paz seriam tão justificados ao dizerem: se não fosse pelos cristãos, eu seria um cristão. E também gosto do seu Cristo, não gosto dos seus cristãos. Eles são tão diferentes do seu Cristo, como diz Mahatma. Você ouve o grito e a necessidade desesperada de que se levante como uma destemida, buscadora da verdade. Somos chamadas a amar intencionalmente, a buscar fora da nossa esterilidade os perdidos e os que sofrem. Se a igreja não abrir espaço para você, leve o amor de Deus para as estradas e para os atalhos. Há um número de pessoas quebrantadas e sofredoras mais do que suficiente fora dos nossos muros que valorizariam seu envolvimento. Estenda a mão para a sua comunidade, para os desabrigados, para os seus trabalhadores, para o seu sistema escolar. Crie uma vida tão grande e brilhante que ela seja irresistível. É hora de se levantar a uma estatura que as pessoas possam admirar. O que vamos fazer agora? Vamos continuar discutindo sobre o que Deus determinou? Podemos equilibrar o nosso raciocínio para evitar os extremos da submissão de um lado e da divindade feminina de outro? Podemos honrar os homens? Vamos seguir o exemplo do leão e da leoa e nos levantarmos juntas com os homens, não como lacais supervicientes, nem como deusas iradas. O valor das mulheres fortes. Quando escrevo, posto mensagens no Twitter ou no Facebook, fico diante de mulheres em plataformas, quer seja falando em reuniões, quer através das transmissões, aproveito continuamente toda oportunidade de proclamar o valor da mulher. Lembro a elas deliberadamente que há necessidade da sua voz e da sua contribuição na igreja, fora da igreja e nos níveis locais e mundiais. Minha oração é que elas não apenas creiam e celebrem, mas que vivam isso. Depois de falar, costumo ouvir essa pergunta: você pode, por favor, dizer isso aos homens? A sugestão delas vem em sussurros, como se fosse perigoso se alguém ouvisse e descobrisse que elas ousaram sugerir que eu compartilhasse abertamente algo assim. Eu costumava pensar que bastava encorajar apenas as mulheres. Há um valor incrível
em falar a mulheres em ambientes íntimos e seguros. Mas à medida que essa jornada das filhas de Deus continua, aprendi que dar esse tipo de encorajamento apenas às mulheres não basta, assim como o valor é limitado quando só um lado da moeda está intacto. Ao longo dos últimos anos, o meu mundo foi ampliado e minha voz foi convidada e recebida no mundo da igreja aos domingos pela manhã. Isso naturalmente inclui os homens. Ao levantar a minha voz em ambientes de gênero misto, faço com que eles saibam que as mulheres são incríveis. Raramente vejo os homens contestarem isso. Eu deliberadamente digo a eles que acho que os homens são incríveis também. Nos últimos anos, vi muitas lágrimas descerem dos olhos dos homens. Assisti enquanto maridos e esposas se abraçavam e cancelavam as suas lutas livres. Amo o que acontece quando eles pedem perdão um ao outro por suas tolas brigas de poder. Querida irmã Leoa, os homens não são o nosso problema. Essa questão vai muito mais fundo. Satanás é o nosso inimigo e um enganador que rouba de ambos os gêneros a sua dignidade. Embora eles não sejam o problema, os homens podem e devem ser parte da solução. Algo dinâmico acontece quando os homens carregam um pouco do fardo da restauração da dignidade e do poder ao lado das mulheres. Às vezes, posicionar-se para ser ouvida é mais que a metade da batalha. Homens no seu mundo precisam ser capazes de ouvir você e eles precisam ouvir outros que estão encorajando homens e mulheres a se levantarem juntos. Se é preciso haver mudança, todos devemos dizer a mesma coisa. Vamos ecoar a postura de Deus. Para fazer isso, vamos analisar com profundidade 1 Coríntios 11:1. Vou decompô-lo em pedaços e separados e distintos e depois abordar a perspectiva de todo. A propósito, não valorizem demais as diferenças entre homens e mulheres. Versículo 10. Paulo posicionou tudo o que vem após esse versículo a partir da ordenança de não valorizarmos demais ou dar importância demasiada à diferença entre os sexos. Sim, há diferenças, mas elas nunca tiveram a intenção de dividir. Elas existem para unir. Nem o homem nem a mulher podem continuar sozinhos ou reivindicar prioridade. Verso 11. Com essa afirmação, ele declara interdependência entre os sexos. Se existe dependência mútua, não há prioridade dada ao homem ou à mulher. O homem foi criado primeiro como um belo reflexo resplandecente de Deus, é verdade, mas a mulher brilha com mais beleza, tendo por cabeça o seu marido. Versículo 11. O homem foi criado primeiro como um reflexo de Deus, é verdade. Então vem aí o mas. A beleza da mulher brilha mais que seu marido. Observe que isso se dirige especificamente ao marido e à mulher. É verdade que a primeira mulher veio do homem, mas daí em diante todo homem vem da mulher. Versículo 12. Mais uma vez é verdade que a primeira mulher, Eva, veio do homem, Adão. Então Paulo usa a palavra mas novamente para equilibrar o outro lado da balança com daí em diante todos os homens vieram das mulheres. E uma vez que na prática todas as coisas vêm de Deus, vamos deixar de lado essa discussão sobre quem vem primeiro. Versículo 12. Agora que as balanças estão perfeitamente equilibradas, Paulo se eleva acima do debate entre gêneros e nos dá uma perspectiva divina. Tudo vem de Deus. Então parem de discutir sobre proeminência. Isso deveria resolver as coisas. Só Deus vem em primeiro lugar. Só Ele é santo, justo, amor, verdade, o caminho, a vida, o princípio e o fim. Nunca imagine que Deus é influenciado pela legislação das nossas denominações. Ele não se impressiona com os nossos estatutos e com o que permitimos e não permitimos. Deus entra em ação e quando Ele vê as pessoas corretamente relacionadas sob a sua influência, é ali que Ele ordena a bênção. É maravilhoso e belo quando os irmãos vivem em união. Sim, é dali que o Eterno ordena a bênção e também a vida eterna. Salmo 133:1. Ao longo da história, a igreja tem sido dividida no que diz respeito a essas questões e eu, particularmente, não desejo que isso continue sendo o nosso legado. Mas o que eu penso e sinto é algo pequeno comparado ao decreto de Deus de como será. As coisas vão mudar. Nos últimos dias, Deus diz, vou derramar o meu espírito sobre todo tipo de gente. Seus filhos vão profetizar e também suas filhas. Seus jovens terão visões, seus velhos terão sonhos. Quando chegar a hora, vou derramar o meu espírito sobre todos os que me servem, homens e mulheres de igual modo. Eles vão profetizar, mostrarei maravilhas no céu e sinais na terra, sangue e fogo e fumaça. Atos 2:17. Nos últimos dias, Deus fará o que disse. Essa imagem de sangue, fogo e fumaça soa muito semelhante ao antigo altar de sacrifício hebreu.
Era onde o povo se reunia para levar o que era aceitável ao Deus Altíssimo. A oferta deles era apresentada e transladada pelo fogo para a dimensão do céu. Nessa visão do Novo Testamento, não há menção a carneiros, novilhos e bois para serem consumidos no altar. Em vez disso, vemos as vozes erguidas dos filhos e filhas, jovens e velhos, todos servos proféticos, perspicazes do Altíssimo. Nosso fogo não queima no altar da adoração, nosso fogo reside dentro de nós enquanto somos consumidos e impulsionados pelo seu Espírito. Nos anos passados, eu poderia ter medo de tratar de assuntos de gênero tão diretamente. Mas, nessa altura da minha vida, estou disposta a assumir riscos se necessário. Meu marido não teme a minha força. Ele dá as boas-vindas a ela. Meus filhos não são atraídos por imagens de mulheres fracas, sem voz e reprimidas. Mas é certo, eu ser tão apoiada quanto outras não são. Nosso mundo precisa de mulheres que deem a sua voz em favor dos oprimidos em todo lugar. Isso significa ficar à vontade com tudo que fomos criadas para ser ao lado de uma das outras. É hora de deixarmos de lado nossos problemas de gênero e nos afastar dos extremos que nos tornam ineficazes. É hora de despertar para o propósito para o qual Deus nos criou. Que sejamos mulheres fortes nele, um acréscimo para os homens e uma voz de redenção para os perdidos e sofredores. Amém, mulheres? Até o próximo áudio.